Salve, salve família! Começando mais um Virada Podcast aqui com o nosso querido Marcão. Já se apresenta aí, mano. Saudações, me chamo Peão Vascaíno, pelo menos até o próximo confronto do Vasco da Gama, que hoje estou fazendo uma homenagem ao time que ganhou. Não foi de 1, não foi de 2, não foi de 3, não foi de 4, não foi de 5, foi 6-0, em onde o Neymar, e a gente já falou isso também, o Neymar é rei, né? Falam que o Neymar é rei do Morumbi. Aparentemente temos um rei maior, que se chama Fernando Diniz, que aplicou surra no dono do estádio e no outro time que alugou o estádio. Neymar falou que no Morumbi quem manda é ele e o Santos. Porém, 6-0 pro poderoso Vasco da Gama. O Santos fez os primeiros 20 minutos bons primeiros 20 minutos ali, com o Neymar participando, o Guilherme perdendo gol, Barreal movimentando bastante. Porém, Fernando Diniz tem um plano. Fernando Diniz, cara, Diniz é maravilhoso, cara. O Diniz 6-0, o cara xingando os caras ainda. Vamos correr! E aí foi isso, né? O Vasco conseguiu o primeiro gol com o Lucas Piton, que é um pouco carrasco do Santos, porque o Piton, quando era do Corinthians, fez um gol de falta lá na Vila Belmiro, 2000, acho que era o Mancini ainda, que era o treinador do Corinthians, aí, nem lembro mais. E o Piton novamente marcando contra o Santos aí o primeiro gol, e aí depois, meu amigo, virou o segundo tempo ali, o Vasco fez o gol no comecinho, se não me engano, com DVD, com o David, aí o Coutinho tava jogando muito, fez a festa, Tietê também fez a festa, o Brazão tomou 2 gols de cavadinha. Foi realmente uma partida vergonhosa do Santos, que a torcida virou de costas também em forma de protesto. Então, uma partida horrível do Santos, uma vergonha que resultou em demissão do Kleber Xavier, que a gente já sabia que ia acontecer, que não ia durar muito tempo mesmo. E a partida também do Neymar sumida, né? Uma partida ruim do Neymar, assim como o Guilherme também. Perdeu 2 gols feitos ali, né? Fez um gol, mas estava impedido também. Nem para colocar o Robinho Júnior para tentar fazer uma fumaça ali, o Kleber Xavier prestou. Deixou o moleque lá doido para jogar, e não entrou nem com 2-0, nem com 3-0, nem com 6. Terminou com o Neymar e Guilherme mesmo lá, os dois vergonhosos, né? O Neymar e o Guilherme doido para acabar o jogo e os dois jogando. Bom, primeiramente, né, o Vasco da Gama aí, né, veio pro Morumbi esperando um jogo complicado, né? Porque o Santos, queira ou não, o Santos tinha recentemente ganhado do Cruzeiro, jogando muita bola no estádio do Mineirão, jogando muita bola dentro do que foi o jogo, né? O Cruzeiro dominou as ações e o Santos, que a gente colocou, né? Inclusive eu, com a fatídica frase, o Santos é o vencedor da rodada. E foi mesmo, ganhar do Cruzeiro dentro do Mineirão não é pra qualquer um. E aí, uma semaninha depois, o que acontece? O Santos é o grande perdedor da rodada, porque perde técnico, é merecida a demissão dele, porque o Santos toma 6-0. Tem as nossas piadas, claro, pra zoar o Santos, mas falando sério agora, né? É uma vergonha pra instituição Santos Futebol Clube tomar 6 gols de qualquer clube, de qualquer time. E ainda mais, com todo respeito ao Vasco da Gama, esse que eu estou utilizando o manto do gigante da colina, o Vasco não está em condições de golear ninguém, até onde eu sei, né? O Vasco não é líder do campeonato, o Vasco não é atual campeão de Libertadores, não é atual campeão de nada, não é um time que vem brilhando os olhos de todo mundo. Muito pelo contrário, o Vasco é um time que deixa a desejar muitas vezes. E aí vem esse fatídico jogo onde mete 6 no Santos. Você falou muito bem, o Santos jogou os primeiros 20 minutos muito bem, na minha visão. O Santos teve muita rotatividade, teve crescimento. E aí o Santos toma um balde de água fria absurdo com o gol do Lucas Piton. O Vasco já era um pouco melhor. Depois dos 15 minutos ali, o Piton consegue marcar um gol, uma pedrada do Lucas Piton. Aí o jogo vai, tenta dar uma baixada no ritmo, dá uma baixada no ritmo realmente. A torcida do Santos começa a tentar voltar, empurrar o time. E aí, no começo do segundo tempo, o que acontece? David, gol do Vasco. Beleza, 2-0, um belo gol, diga-se de passagem. Um gol de bate-pronto, assim, um semi-voleio. Um belo gol do David aí. E esse gol do David aí, que se não me engano, foi o gol que resultou na saída de mais jogador do Santos, né? Que postou alguma coisa lá, comentando, falando, golaço, tal, só felicidade é minha. O jogador do Santos postando isso é inacreditável, né? E aí acabou saindo pelo, entre aspas, justas causas aí. Mas beleza. Logo após isso, 2 minutos depois, o Coutinho faz mais um gol. Mais um gol do Felipe Coutinho aí, né? E aí o Santos já, o Morumbi já praticamente... Brasão, né? E aí a gente tem um ponto. Falha, o Brazão poderia ter feito algo muito melhor aí. E a gente falou de contundência, o Vasco chutou no total 14 vezes, 9 no gol, e marcou 6 gols, né, Corinthians? Só pra deixar uma aspas aí pro Esporte Clube Corinthians Paulista. Coutinho marcou outro, viria marcar outro, um belo gol, e aí depois disso aí, meu amigo, desandou.
Ryan fez outro aos 60, gol de pênalti, muito bem batido o pênalti inclusive, e foi pênalti mesmo. E aí o Danilo, e aí, né, um certo Tietê fechou a casa, é inacreditável, né? Os caras tomaram gol de cavadinha do Tietê, né? Mas aí é inacreditável. E o Vasco, e isso aos 68 minutos. E o Vasco teve chance pra fazer mais, tá? O Vasco poderia ter tido a maior goleada da história, da sua história, porque teve tempo. E criou pra isso. O Diniz, você falou muito bem, o Diniz ficou cobrando os caras. Tava 6-0 ele cobrando os caras. Vamos correr, vamos se... E aí o Vasco poderia ter saído com 8, 9, 10, mas o Vasco falou 6-0 tá de bom tamanho, se tiver alguma chance a gente faz aí, mas não vamos forçar, a gente já tá muito bem aí, já humilhamos os caras nesse momento, a torcida jovem de costas para o campo do Morumbi, com mais de 50 mil pessoas, lembrando, né, um grande público, uma grande movimentação da massa santista aí, que não resultou a nada, resultou apenas em uma vergonha que o Santos trouxe para seu torcedor. O Santos jogou muito mal no segundo tempo, o Santos produziu muito pouco. Pra falar que não, o Santos teve 2 chegadas com o Guilherme, né? Uma ali no começo e outra ali o Guilherme perdendo 2 gols ali, muito fáceis de fazer, inclusive. E aí essa imagem que fica aqui do meu lado, né? O Neymar chorando, em lágrimas, em prantos. E olha aí, né? O time do Santos aí acabou tendo que demitir o treinador. Neymar chorando e aí, isso aí mesmo, ó. Deu ruim pro estagiário, a gente já falava que tava fazendo hora extra, eu já falei que deveria ter trocado antes. Aquela vitória contra o Cruzeiro talvez fosse uma mudança de chave pro Santos. E não, essa derrota pro Vasco aí colocou o Santos de volta no poço, que ele tinha tentado escapar. E agora vamos ver como que vai ser o andamento dessas duas equipes. Me interessa para ver o que o Santos irá fazer futuramente. O Vasco tem um jogo amanhã contra o Juventude em Caxias. Vamos ver se o Vasco foi apenas um devaneio de verão ou se ele vai começar uma crescente, porque o Vasco mostrou que dentro de suas estrelas, principalmente o Felipe Coutinho, fez uma partidaça absurda, jogou muita bola, deitou no meio de campo, jogou muito mais bola que o Neymar, inclusive, o Neymar que foi muito bem marcado pela defesa do Santos. E o Santos tem um jogo muito complicado. No domingo, 4 horas, vai pegar o Bahia em Salvador. Então o Bahia vai ter que demonstrar mais futebol que demonstrou contra o Corinthians. Provavelmente sem treinador. Provavelmente sem treinador, buscando um acerto com o Juan Pablo Vojvoda, né? Ou Sampaoli, que é o foco, né? O foco do Santos é o Sampaoli aí, mas aí... o Luxemburgo seria o sonho para todos os rivais, né? Mas aí, beleza. O Santos, 6-0, vergonhoso e coloca uma borracha em tudo que o Santos tinha feito até então, né? O Santos vinha de 2 vitórias, uma contra o Juventude em casa, que não fez uma grande partida, a gente deixou claro, e uma boa partida contra o Cruzeiro, e é tudo excluído por esse 6-0 muito dolorido aí, teve protesto, teve tudo mais aí, e é muito triste ver uma instituição como o Santos aí, né, agora falando sério, uma instituição como o Santos passar por isso que tá passando, né, porque é um time que, pela história que tem, pelo grande jogador que tem o Neymar aí, mas vai passando uma vergonha aí, o que resta para o Santista aí é preocupação, porque se esse time sentiu essa derrota na temporada, a gente pode ver o Santos aí sofrendo muito nos próximos jogos, porque tem uma sequência muito complicada com Bahia, Fluminense, Atlético Mineiro e São Paulo. Então, é uma sequência bastante complicada para a equipe de Vila Belmiro aí, Lucas Gama.